Salve, salve, galera! O Edito Soares, estamos iniciando mais um Simbora Cast, é isso daí. Esse encontro literário, né? Toda semana, entrevistando aqui, na realidade, conversando, né? Uma conversa informal com pessoas ligadas ao mundo das letras, né? Escritores, escritoras, não é? E neste programa nós vamos conversar aqui com o João Luiz Rocha do Nascimento, o JL Rocha do Nascimento, como ele costuma assinar os seus livros, não é? É um amigo querido, não é? E um companheiro aí dessas andanças literárias. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Elton Soares, pelo convite. É um prazer e uma honra participar desse podcast. Simbora! Simbora, exatamente. Ô, João, me diz uma coisa, como é que tudo começou, essa paixão pelos livros, pela leitura? Tudo começou ainda na pré-adolescência, e a primeira leitura que eu fiz não foi de livros, sim de revistas em quadrinhos. Eu me apaixonei antes um pouco pelo cinema e eu era ali rato de cinema, ali, Teatro 4 de Setembro, Cine Rex, Baganinha. E ali na frente tinha várias bancas de revista, Exatamente, livro de é. bolso, revistas usadas, e eu comecei a comprar e trocar revistas, né? Ah, E enquanto não iniciava a sessão do cinema. E aquilo eu fui, né? Eu digo que ali está a minha formação literária ali. Eu comecei a ler revista em quadrinho. Aí depois, com o tempo, é que eu fui passar para os livros, né? Conhecer os livros, os grandes autores da literatura brasileira e depois alguns autores de língua estrangeira. Mas tudo começou com cinema e revista em quadrinho. essa combinação é excelente, né? Eu acho que quase todo mundo começou por aí. E você falou nessas revistas, aqueles livrinhos de faroeste, você lia De também? bolsos, famoso livro de bolso, de faroeste. Das revistas eu evoluí para aqueles livros de bolso, É. né? Aquilo, Literalmente de aquilo bolso. era uma delícia, Era uma né, rapaz? delícia Era uma ler aquilo delícia, lá. eu lia rápido É. aquilo ali, não é? E tinha um autor brasileiro, inclusive ele era médico, se eu não me engano, deixou a profissão para escrever aqueles livros, né? E ele dominava todo aquele cenário norte-americano, né? Sem nunca ter Achava, pisado lá. sem nunca ter pisado lá, olha que coisa engraçada, né? É. Mas, João Luiz, me diz uma coisa, e aí como é que foi a estreia literária? A estreia literária se deu aos 18 anos, né? Assim, entre os 15 e 16 eu comecei a escrever, e como todo escritor, eu comecei com os poemas, né? Só para o meu uso Consumo pessoal, para o e... meu consumo pessoal. E aos 18 anos, quando eu fazia um curso pré-vestibular, eu estudava no Andrés e eu tive como professor o professor Ciné Santos, Ou em não? aula de literatura. Ele foi meu professor E também. foi teu professor também. E ali eu me encantei com a Sei, narrativa, com a prosa. E eu um dia escrevi um conto e mostrei para ele. sei. E por acaso ele estava organizando uma coletânea de Hã. contos para ser publicada. E ele gostou da história, né. Mas, Aí fez rapaz, uns ajustes, uma revisão aqui e acolá, e o conto saiu, no livro, e você trouxe que esse é livro esse aí? aqui, ó, O de Ô, Casa. Oi de Casa. Eu tenho esse livro lá em Tu tem casa. esse livro Tenho, é tenho. É uma emblemático, é uma raridade, não raridade, é? ele É está uma aqui todo raridade. comido pelos É. cupins, só tem esse exemplar. E o conto se chama Novela Liberada para Este Horário, né. Eu Mas, faço justamente rapaz, uma crítica à TV, aquela questão alienação, que naquela época a TV produzia, porque a gente vivia numa ditadura militar, num regime de exatamente. exceção. É, de E a exceção. TV contribuía para esse caldo, né, cultural aí de alienação. Aí tomou gosto pela coisa, Aí né? tomei Aí gosto pela depois vieram os coisa, outros. e aí, exato, aí veio os outros. E aí, ali em metade dos anos 70, final dos anos 70, surge no Brasil um boom literário. E qual era a maior expressão? Era o O conto. conto, É a exatamente. literatura como resistência, inclusive, à ditadura militar. É. E o conto era a maior expressão, por conta, eu acho que da narrativa breve. E aí surge ali grandes contistas, e eu começo a ler mais e a escrever mais. E vou trabalhar na Livraria Curisco como vendedor. Livraria que o cineasta Eita! colocou inicialmente com Antônio José Medeiros. E Exatamente. como pouca gente compra livro ainda hoje, o maior tempo que eu passava lá era lendo, eu e o poeta Paulo Machado. E aí foi criando, né, no meu imaginário, né, fui acumulando leituras, depois comecei a escrever.
E logo em seguida, em 79, eu publiquei Um Dedo de Prosa, Um né? Dedo de Prosa. Juntamente Esse título com, é juntamente, sensacional, não é? juntamente com Manuel de Moura Filho e Francisco Salles. Aqui é o embrião do grupo Tarântulas que vai surgir mais à frente, né? Beleza. E me diga uma coisa, essa capa não é do Fernando Costa, Sim, não? sim, por Ah, favor. Essa capa é do grande Fernando isso era Costa. xilogravura ainda. Xilogravura, feita É. na base da xilogravura, grande Fernando Costa. Olha aí, Fernando Costa é sensacional. Então, Você vê e identifica na hora, né? esse livro nós produzimos eles manualmente ali na máquina de escrever, depois foi rodado no Stencil, o famoso Stencil, né? A geração mimeógrafa, por isso. E ilustrado com ilustrações do Fernando Costa e do grande Antônio Antônio Amaral. Amaral, beleza. E em seguida, nesse período, eu participei de um concurso de contos, primeiro concurso nacional de contos de Varginha, e fui um dos premiados, dos 15 contos Olha aí, premiados, e olha saiu aí. esse livro, né? Homo Sapiens na Escada. E já com o grupo Tarântula, já formado, eu, Ayrton Sampaio, de saudosa memória, que nos faz Saudosa falta, memória, Manuel de exatamente. Moura Filho e Zé Pereira Bezerra, publicamos Os Vencidos. Isso aqui foi uma ironia que nós fizemos, porque participamos do concurso João Pinheiro de literatura, e a comissão nos classificou, e nós, não satisfeitos com essa decisão, publicamos Os Os Vencidos. vencidos que se tornaram depois Os vencedores. vencedores, É, exatamente. vencedores, né? Né? Mas, João, vamos aproveitar, você falou um pouco aí do grupo Tarântula de Contistas. Nos fala um pouco aí desse grupo. Como é que foi o surgimento desse grupo? Como é que ele se manifestou? Esse grupo vai surgir ali final dos anos 70, o embrião, né? Porque aqui Certo, nesse livro, Um Dedo de Prosa, já tinha dois membros do futuro grupo, eu e o Manuel de Moura. certo. Mas ali no início dos anos 80 surge a figura do Ayrton, né? E ele é o responsável por aglutinar, né? Aí além de escritor, era professor do curso de Direito da universidade e todos morávamos próximo ali, bairro Pissarra, e na verdade eu e o Manuel de Moura no Parque Piauí, mais o Ayrton na Pissarra e o José Pereira Bezerra. Então a gente se reunia muito, né, para falar sobre literatura, normalmente numa mesa de bar, numa mesa Onde de as bar, melhores ideias surgem, onde as né? melhores ideias surgem. E aí começamos a pensar na ideia de publicar livros, né, escrever contos, né? E o Ayrton Sampaio, na verdade, ele é uma espécie de, não vou usar a expressão de líder, mas ele era o cara que puxava a gente, né? Era Que o guru era o do guru, grupo, né? né? Inclusive eu e o Manuel de Moura éramos, por sermos ligados ao direito, né? Ele é advogado, eu também advogado, Ele né? foi professor também do curso de letras, não é? Foi Ele professor fez do curso de letras, se letras. formou em letras. Então Ele é meu então contemporâneo o Ayrton na fazia Federal. tudo para tirar a gente do direito e nos segurar na literatura, né? Só que passamos muito tempo sem escrever nada, né? Eu porque me dediquei mais à carreira, né? Advocacia pública, mais tarde magistratura e magistério. Mas quando foi no ano de 2010, o grupo se reuniu novamente e fizemos um projeto para lançar mais um livro. E nós lançamos em 2012, que você esteve presente Estive presente, sim. lá na DUP, ali no auditório, naquele espaço bacana, e resultou nesse livro. Ah, Dei para mal dizer, e para mal um dizer. projeto gráfico também do nosso amigo Antônio Antônio Amaral. Amaral. Né? E Antônio esse livro Amaral. fez um sucesso, né? Porque Fez porque ousou a trabalhar um temática tema interdito, que é o erotismo. Né? exatamente. A Mas quem o lê temática sabe erótica, que quem escreveu aqui esses contos escreveu com certo rigor, né? Contido na palavra, né? exatamente. Ou seja, não é aquela coisa Não, apelativa, de maneira não é alguma. a pornografia. São contos Exatamente. eróticos da melhor É. qualidade, né? E a gente estava. Isso foi em 2012, quando foi. A gente demorava muito em executar os projetos. Planejava, mas para executar demorava, porque a gente se reunia mesmo, mas era para beber. E aí a gente estava com um projeto de um novo livro, que era o Contos Grisalhos, de uma coletânea de contos, quando o Ayrton veio a falecer. Que era voltado para a velhice, para Certo, o tema era essa. essa velhice. A gente usou o erotismo no primeiro livro Sei. e resolvemos também escrever um outro com só tema, e o tema era a velhice. Daí esse título bacana, Contos Grisalhos. E depois do falecimento dele, aí eu O disse, grupo bom, dispersou, né? dispersou e eu disse, bom, tenho que partir para a minha carreira solo. Hum. E aí, na carreira solo, vieram
Carreira solo a partir de 2019, 6 livros. Eita! 6 livros, de 2019 para cá. Mas a parte disso, eu também participo de um grupo, eu sou magistrado também, sou juiz, faço parte de um grupo chamado Juízes Poetas, né? Que Certo. reúne juízes do Brasil inteiro. Ah, E com esse grupo nós temos 6 livros oh, que de maravilha! coletâneas que envolvem narrativas breves, contos e poesia. Tá? Maravilha. Só lembrando E é que. proibido falar em processo nesse grupo. Ah, é? É proibido, é só literatura. Embora nos processos saiam Saem algumas histórias, tiradas exato, saem boas histórias, literárias, não boas é? histórias, boas Exatamente. histórias. Se nós formos observar, os nossos professores de gramática, de redação, de literatura antigamente, eram formados ou estavam se formando em direito, né? Direito. Nossos grandes escritores, na realidade, né? José Lins do Rego, tá entendendo? Jorge Amado, esse pessoal todo formado em direito, Graciliano né? Ramos parece que também Graciliano tem Ramos, um né? vínculo. Rubem Fonseca, né? Exatamente. Então, muitos deles É abraçaram verdade, é a verdade. carreira jurídica, né? Aí depois veio. Não, eu trouxe esse livro aqui que também ainda é participação coletiva. Na verdade, é uma coletânea de contos, crônicas e poemas, tendo como Ah, tema o Nordeste. É iniciativa do selo da Feira Literária de Paraty, da Flip, né? hum, Prêmio of Flip. Eu participei dessa coletânea e o meu conto foi agraciado como os 20 melhores contos da coleção, como destaque, né? E eu maravilha. participei de outras coletâneas da Flip, inclusive numa delas eu ganhei a menção honrosa com o poema Eu, os Varas de Mim, né, na coletânea de poesia. Você chegou aí a Fui em Paraty? E como é que foi a 2022, fui a experiência? Foi Paraty, foi uma legal? experiência muito boa, É muito tida legal. como a maior feira literária do Maior país, não feira é? literária. Ali se respira literatura metro por metro, é só literatura, literatura, É, eu literatura. soube que este ano o homenageado vai ser o Paulo O Leminski, grande né? Paulo Leminski, Paulo Leminski, exatamente. maravilha, É maravilha. uma excelente escolha, né? Uma excelente escolha. E aí depois veio. Sim, aí eu iniciei minha carreira solo, né, com o livro Um Clarão Dentro da Noite, lancei em 2019, né? Esse livro ele foi agraciado com o prêmio João do Rio, né, da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Rio de Janeiro, Janeiro, na categoria livro de contos publicados, certo? 2019. Em 2020, em plena pandemia, eu publiquei Os Os Pés Pés Descalços, Descalços, de de Ava Ava Gardner. Gardner. Inclusive, o lançamento foi um lançamento virtual, mas que deu, entendeu? E continuei nessa minha trajetória. Em 2022, já sem A pandemia, o né? pavor da pandemia, lancei Morango Os morangos Silvestre. Aí eu silvestres, retomei o erotismo, tema né? do erotismo, É, né? essa capa é muito sugestiva. Inclusive, esse livro tem a sua orelha, né? É. A orelha foi, você que também trabalha com esse tema, eu pedi para você escrever a orelha e você gentilmente escreveu a orelha. Mas um livro também com um tema só, né? E eu pego o mote do filme do Ingmar Bergman, né? Do sueco, diretor de cinema famoso, que tem um filme chamado Morango Silvestre. E aqui é Morango Silvestre, um livro, um Certo. conto, né? Isso foi em 2022. Em 2023, eu publiquei Na Caverna de Platão e Outros Contos Breves. Aqui a tônica são curtos, contos Eu achei curtinhos, muito bem interessante. curtinhos. É muito bacana. Esse livro também foi premiado na UBE, União Brasileira dos Escritores, Rio de Janeiro. Na categoria também livro de contos, prêmio Rubem Fonseca, que é a minha mesa de cabeceira. E para livros inéditos, né? Ele ganhou o Certo, prêmio, ele certo. não foi publicado, e em seguida eu Beleza. publiquei, né? Pela Penalux, 2023. E já, recentemente, em 2024, publiquei pela Patois, Nunca Nunca Seremos seremos Felizes. E aqui eu felizes. trago um diferencial, uma invenção formal aqui, que o livro é todo dialogado, que não tem narração, né? Não tem descrição, não tem narrador É onisciente. interessante que o leitor pode achar que seja fácil escrever dessa maneira, mas não é fácil. Não é Isso é fácil. coisa de mestre, né? Não é fácil. Foi um desafio que eu me lancei e eu acho que consegui, né, alcançar
expectativa que eu imaginei. Aí veio, Depois tá veio certo. como e E por porque que me fiz me fiz escritor, escritor, iniciativa sua, que convidou a mim, o poeta Natan Natan e a e a Sérgia, né? Sérgia, né? É. E foi É lançado o porque livro do Felipe. foi uma coleção, na realidade, com 4 autores, pegando lá, retomando o Algerreiro de Carvalho, que eu havia feito, eu, professor Osias, lá atrás, não é? Isso. Porque os leitores, eles têm muita curiosidade em saber como é que o autor ele iniciou a Uhum. sua carreira literária, as obras lidas no início, quais foram os autores que mais o influenciaram, como é publicar o primeiro livro, não é? É, Então, a coleção aí para essa nova geração é. que está vindo aí. E finalmente, A estreia no poética. final do ano de 2004, em dezembro, recentemente, é a minha estreia na É, poesia. E é um livro que está me dando muitas alegrias. Já tenho pelo menos 4 resenhas, né? Você fez uma resenha, é, um colega escritor do Rio de Janeiro, Luiz Otávio Alane, fez outra resenha, o poeta Elmar Carvalho fez outra resenha, que e maravilha. agora vai sair um ensaio do poeta Giovanni Monteiro sobre o Olha livro. aí. Esse Isso é muito livro, eu digo bom. que esse livro é o primo irmão do Nunca Seremos Felizes, né? Porque a temática é a mesma, é o existencial, É o né? existencial, É exatamente. É, aquela, é isso né? daí. Uma Eu temática bem gostei, universal. além da temática, você é um autor que tem muito cuidado com a linguagem, e isso daí é muito importante, né? Não é só o que dizer, mas como dizer, Como não é? dizer? E esse livro, ele é, do ponto de vista gráfico, vamos dizer, uma delícia, né? É um livro muito sensual, muito gostoso, né? De você manusear, de você abrir, tá entendendo? Então, tá de parabéns, né? E uma coisa que eu observo, João, é que teus livros são publicados por editoras nacionais, não é? É. Quais são as editoras aí que têm publicado esses teus livros? Eu iniciei com a editora Escortez, os 2 primeiros livros, Um Clarinha da Noite e Os Pés Descalços, Escortez. Depois eu passei, é o colega Natan, né? O colega escritor, nosso amigo Natan Souza, me falou da Pena Lux, e eu mandei uns originais do Morango Silvestre para a Pena Lux. Eles aprovaram, publicaram. Em seguida, em 2023, eu mandei Na Caverna de Platão, que já é um livro premiado. Quando eu mandei para lá, o editor Wilson disse: Não, João, teu livro está premiado aqui, nem vai Aí, precisar ser submetido a uma uma avaliação, né? avaliação, não, já é garantia de publicação. Eu disse: Oh, Ótimo. maravilha. E em 2024 eu mandei o Nunca Seremos Felizes para Patuá, lá do Eduardo Lacerda, né? Certo, certo, E conheço. também aprovou e foi publicado. Esse livro também me trouxe, ainda está me trazendo muita alegria, né? Maravilha. E esse de poema, a Penalux, É, também. eu participei lá do lançamento, né, que foi ali na Maria Café, Isso. né? Foi uma noite assim. Porque eu acho que você experimenta isso também, João. É, gostoso é escrever, mais gostoso ainda é ver a obra publicada, e mais gostoso ainda é o dia do É autógrafo, o dia né? do A autógrafo noite do e autógrafo, ter leitor, né? reunindo os Os amigos, amigos, né? Então é uma é, sensação é. E muito. aquele local é muito bacana, agradável. É um local maravilhoso Aliás, eu ali, conheci sempre aquele cedido local ali. através de você, que você faz, Eu sempre gosto fez sempre de eventos fazer ali, os lançamentos lá, a proprietária lá, na realidade, tanto a mãe quanto a filha são são amigas, não amigos, né? é? E é um espaço acolhedor, né? Um espaço É. acolhedor. Agora me Eu diz fiz uma 4 coisa, lançamentos lá. já fez 4 4, né? lançamentos A lá. partir do Morango Silvestre. Morango Silvestre, Na Caverna de Platão, Nunca Seremos Felizes e Antologia do Ser. 4. Maravilha. E o nosso, tá certo? Telespectador, nosso ouvinte aí, quem quiser ter acesso aos teus livros, ele encontra onde? Bom, todos esses meus livros, à exceção dos Pés Descalços, de Avogado, né? E Um Clarão Dentro da Noite, que eu já estou pensando já. Pensando não, só falta mesmo executar, mas já a ideia minha é fazer uma segunda edição de ambos. Esses estão esgotados, né? Estão Certo, esgotados. certo. Mas o Suburango Silvestre, Na Caverna de Platão, Nunca Seremos Felizes, Antologia do Ser, os 4 últimos, o leitor pode encontrar direto no site da editora, Certo. Penalux ou Patuá. Encontra também na Amazon,
né? Você disponibilizou na Tá Amazon. lá na Amazon, inclusive a versão digital. Sai mais em conta, inclusive, Sai, né? sai na Amazon. E aqui em Teresina, eu deixo 5 ou 10 exemplares na livraria Entre Livros e na Anchieta, Certo. e menos esse, né? Que esse eu não deixei na livraria nenhuma porque a tiragem foi pequena, foi 150 exemplares, eu praticamente não tenho mais. Praticamente esgotou, não foi? Esgotou. Então eu vou até pedir uma remessa, né? Exatamente. Para fazer um outro Eu observo também que lançamento. você utiliza muitas redes sociais também para, tá certo, vender, não é? Para divulgar o trabalho, né? Divulgar o trabalho. Eu tento me equilibrar, me dividir, também, né? Aliás, nesse livro, né, tem o poema que abre, Eu e os Vários de Mim, que foi um poema que ganhou, aliás, um poema que ganhou o prêmio na Flip de 2022, né? Menção honrosa, Eu e os Vários de Mim. Sei. Eu falo justamente, né, porque nós não somos um único, né? Existe sempre o duplo, como o Borges defendia. E eu me equilibro em 3 atividades, né? A de professor, a de magistrado e a de escritor. Mas se eu fosse escolher das 3, se pudesse viver, né, me manter apenas com a dela, certamente seria de escritor. E você está chegando lá. Parece que se aposentou, que agora da magistratura. Não, tem um projeto, ainda não. Mas em breve eu me aposento na magistratura. Vou continuar no magistério para não tirar o pé, né, do acelerador, não é? E não me desvincular totalmente do direito, né? E aí vai se voltar basicamente para literatura. E a literatura vai ganhar com isso, né? Os leitores também. Quer dizer, não é nada não, essa tua carreira solo já rendeu aí os 6 livros, não foi? 6 livros. 6 livros. Isso em pouco tempo, João. E tem 2 para serem publicados esse ano. E o meu projeto futuro... o romance, né? Vem um romance aí, né? Não. Ainda esse ano, Diários de Cajazeira, anote aí, minha estreia na Crônica, aí concorrendo diretamente com você, com o Rogério Nilton, com o Silvestre, brincadeira. Minha estreia na Crônica, mais um livro de contos. Beleza. O livro de João em 101 versículos. Eita! O tema é o João, a figura do João. Certo. Tem ainda um projeto de escrever o esboço que eu estou escrevendo, mas só sai em 2026, um livro de contos teresinenses. Certo. O cenário é Teresina, a personagem principal é a cidade de Teresina. Certo. E aí, mas paralelamente a isso, minha ideia é publicar até 2027, no início, o meu primeiro romance, porque nós somos muito cobrados. Quem é contista, né? Quem é contista. Se bem que José Luiz Borges, um dos maiores escritores da literatura mundial, nunca escreveu um romance. Né? Dalton Trevisan, olha aí, no exemplo brasileiro, só tem um romance. Só um romance. Mas praticamente ninguém fala do romance. Não fala. Dele. Rubem Fonseca tem 3 ou 4 romances, mas ele é mais conhecido como contista. Então eu nunca vou abandonar o conto. Essa coisa de achar que o conto é um gênero menor, muito pelo contrário, né? Escrever conto não é fácil, né? Tá certo, grande, tá certo, maior, não é? É um desafio. João, e o que eu observo também é o seguinte, eu não tenho conhecimento de nenhum contista piauiense que já tenha publicado tantas obras nesse gênero quanto você. Você sabe de alguém ou não? Uma curiosidade, o Nelson Nery, Nelson Nery Costa, nosso amigo Nelson Nery, que é da academia, e ele também tem uma memória muito boa, né? E é membro da academia, e falou isso com certeza. Quando eu publiquei o Nunca Seremos Felizes, né? Que é o meu 5º livro de contos, ele disse assim, daqui a pouco você passa o João Pinheiro. Que o João Pinheiro, contista, lembro, nas gerações passadas, escreveu 6 livros de contos. Olha aí. Então eu tô... Já está emparelhado, já estou emparelhado com ele, já estou emparelhado. Ou seja, você já vai bater ele agora. Já vou bater. Agora, escritor contemporâneo... Depois você pode publicar Contos Reunidos. Isso. É um projeto. Contos Reunidos, é um projeto. Né? É um projeto. Muito bacana isso daí. Ó, você está de parabéns. Eu gostaria de fechar essa nossa conversa. A gente falando que esses autores, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca, se firmaram como contistas. Nós temos H. Dobal, né, o nosso H. Dobal que se firmou como poeta, mas eu considero um homem particular do H. Dobal
um dos melhores livros de contos De da, contos. da literatura brasileira e nacional, não É é, cara? prosa, é Eu prosa, é prosa adoro, eu adoro poética. É esse tema. E é prosa muito poética. pouco falado, né? É, Convenhamos, é, é muito pouco é, falado, né? é Mas verdade. o homem em particular é sensacional. João, infelizmente o nosso tempo aí, tá certo, acabou. Você vê Certo. que, tá certo, foi rapidinho, né? Foi rápido, mas foi muito agradável a conversa. Mas agradecer a É, você ter aceito esse nosso convite em participar aqui, né, desse nosso podcast, não é? E, tá entendendo? E se embora, né? certo. Eu que agradeço. Você sabe que toda vez que você me formula um convite, eu, sempre que possível, eu estou ali rente, Oh, né? com certeza, com certeza. Nós somos Nós parceiros somos aí parceiros, né? nessas Quero viagens dar literárias, continuidade a essa parceria. E culturais. agora com essa novidade que você mencionou bem no início Pois está da legal, bola. então. Fica o nosso abraço aí. Grande abraço para vocês e curtam. Obrigado, obrigado.